Tesouro Direto é realmente livre de risco? A resposta mais curta para essa pergunta é não. Não existe investimento com zero risco, nem mesmo os títulos americanos. Não se engane, investir, guardar dinheiro, até mesmo debaixo do colchão, envolve riscos. Investir com sabedoria, no final das contas, é conhecer muito bem cada um dos riscos existentes e você pesar isso contra o retorno esperado. A ignorância a respeito dos riscos leva a pessoas distraídas, imaginando ter seu dinheiro em algo infalível e 100% seguro, uma sensação completa de segurança. O resultado? Um dia essa pessoa terá seu patrimônio formado e ficará tranquila ao pensar que tomou as devidas precauções. De repente, é pega de surpresa com o confisco de sua poupança, com a falência do banco em que investia, a quebra da empresa centenária que era sócio, a quebra do fundo de aposentadoria. A pessoa vê décadas de trabalho perdida. Não seja essa pessoa. A ignorância cobra seu preço. Após responder essa pergunta de maneira tão rápida, sim, o tesouro tem riscos. Quão grande é esse risco? E no que ele se consiste? Primeiro vamos entender o que é tesouro direto, porque ele existe em primeiro lugar. O tesouro é nada mais nada menos que um título de dívida gerando uma obrigação do governo brasileiro com o detentor do título. Se você, meu amigo, minha amiga, tem tesouro, o Brasil te deve uma grana. E essa grana está sendo utilizada para cobrir os gastos do governo. Não vamos fazer juízo de valor sobre os gastos do governo. A dívida do governo pode ser externa, uma dívida com o famoso FMI. O Tesouro Direto é categorizado como uma dívida interna. É o governo brasileiro devendo os detentores dos títulos. São eles bancos, empresas, fundos, pessoas físicas do mundo inteiro e por aí vai. E como o país se endivida? Por que tomar dívida? A realidade é que todo país tem um grau de endividamento diferente e que no atual cenário tomar dívida se tornou um dos instrumentos mais utilizados pelo Estado para obter recursos. Você sabia que os Estados Unidos têm uma dívida de mais de 26 trilhões de dólares? Acesse usdebtclock.org para conhecer a dívida americana em tempo real. Só que é claro que quanto maior seu poder de fogo, entenda como quiser, mais confiável emprestar dinheiro a esse país. Afinal de contas, os Estados Unidos têm melhores condições de honrar suas dívidas. O tio Sam até hoje sempre pagou. Vamos agora olhar para como o Estado se financia. Bom, ele obtém recursos através de tributos, tendo participação em alguma empresa, se endividando. Alguns em determinados momentos recorrem à famigerada impressão de dinheiro, outro assunto que vamos comentar em um outro vídeo teórico. O fato é que a utilização de estatais é bastante limitada, a impressão de dinheiro também tem os seus problemas, pode causar pressões inflacionárias, que quem viveu os anos de Sarney, Collor, então você já sabe o que aconteceu nessa impressão de dinheiro aí dessa época. Para o governo, então, resta tributação e endividar-se para obter o grosso do dinheiro. Acontece que o aumento de tributos, incluindo os impostos, que é só uma espécie de tributos, não é algo muito popular, como também tem os seus limites e de quanto afeta a economia, e para dificultar tem todo um trâmite especial. Afinal, na nossa legislação, é necessário que o Congresso aprove uma lei para criar e aumentar impostos. Então, o endividamento se torna um instrumento mais efetivo, capaz de cobrir os gastos que ultrapassam as receitas. É como alguém que gasta todo o seu dinheiro e precisa recorrer a empréstimos. É mais rápido recorrer a empréstimos do que, digamos, obter mais recursos de outras formas.
E no caso do Brasil, como você já deve ter ouvido falar, temos um déficit crescente. Então, no final das contas, a cada ano o governo pega mais dinheiro emprestado com você aí, investidor de tesouro direto, para fechar a conta e rolar a dívida anterior. E o que seria isso, rolar a dívida anterior? Bom, quando uma dívida do tesouro vence, o governo faz uma nova dívida com prazo maior pagando a anterior. Então pensa no seguinte, então imagine que o governo tem uma dívida aí para julho de 2020. A dívida vence e o governo tem que pagar. Então o que ele faz? Ele tira uma outra dívida com vencimento para, digamos, 2025 e aí paga a dívida de 2020, ou seja, ele rola para frente. Veja que a nova dívida, além de rolar a anterior, quando há um déficit crescente, deve também tampar o buraco que está crescendo. Então você aqui já percebeu uma coisa, os juros pagos podem deixar a situação insustentável, e é aí que mora o risco do tesouro direto. Se a dívida fica insustentável, o governo poderá calotear a dívida. Veja, não estou dizendo que o risco é grande, não é essa a discussão. Só estou mostrando o que não é dito. O risco do tesouro direto é o calote, por não ser possível pagar uns juros que ficaram cada vez mais altos, ficaram altos demais, frente aos outros gastos que o governo também deve honrar. Então vamos olhar para quando isso ocorreu já na história, afinal de contas a história nos ensina. Então o Brasil em 1987 deu um calote no FMI, então o Brasil tinha uma dívida externa naquela época, durante o governo do Sarney, e deu um calote nessa dívida. Mas vale lembrar que o Brasil daquela época era outro, era bem mais descontrolado, inflação alta, juros nas alturas, gastos do governo bem descontrolados. Com isso em mente, o fato ainda serve para nos alertar que isso já aconteceu, não é impossível de acontecer novamente. Mais um exemplo, só para ilustrar, quem tem um longo histórico de calote são nossos vizinhos hermanos, os argentinos. Em alguns momentos eles não pagam e outros só atrasam. Meus amigos, emprestar dinheiro para a Argentina, ou seja, investir no equivalente ao Tesouro Direto versão Argentina, é arriscado demais. E a atual crise deve levar a mais um provável calote. Será o 9º na história argentina e o 3º desde 2000. A Grécia é um exemplo emblemático. Em 2015, bem recente, então uma crise profunda seguida da mora da dívida. Então existem mais inúmeros casos na história, mas esses foram para ilustrar, para mostrar que o calote, apesar de improvável, é bem possível. Eu digo ser pouco provável porque a decisão de não pagar uma dívida pública é tomada em casos muito drásticos. Se chegarmos nessa situação, não haverá investimentos confiáveis em terras brasileiras. O calote em uma dívida interna causaria uma onda de quebra-quebra. Afinal, bancos, grandes fundos, empresas gigantes são credoras do governo. O que significa, no fim das contas, que o título do Tesouro é menos arriscado que o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, que é a dívida que é emprestar dinheiro para bancos. Afinal, se o Brasil quebra, existe grande possibilidade de levar junto bancos, já que os bancos são grandes detentores de tal dívida. Então o CDB incorpora o risco do banco e o risco Brasil. Da mesma forma, dívidas corporativas, as debêntures. De maneira rápida é quando empresas negociadas em bolsa, aquelas de capital aberto, pegam empréstimos. As debêntures têm o risco da empresa, dela não honrar os seus compromissos, e também incorporam o risco Brasil, enquanto o Tesouro Direto incorpora apenas o risco Brasil. Bem, com esse vídeo espero que você tenha compreendido o verdadeiro significado do Tesouro Direto, para onde esse dinheiro vai, como ele é pago e o risco que existe nele, que neste caso você deverá ficar de olho nos gastos do governo e se os juros estão ficando altos demais. No final da história, estamos aqui para te informar.
para que tenha conhecimento suficiente para tomar suas próprias decisões.